Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Ajudar, esse projeto que é social, maravilhoso, acolhedor e quer a sua participação. Hoje nós estamos na nossa 5ª entrevista com uma das instituições selecionadas pelo Fundo Social da Sicredi pioneira que apoia este projeto ao lado da Garbo Decor e dos móveis Reinheimer. Também uma série de empresas aqui, como por exemplo a SMK Studio e tal, que acolhe o nosso projeto. Então sejam bem-vindos e vamos conhecer um pouquinho mais uma entidade que hoje aqui já vou deixar para os convidados se apresentarem, para que você possa entender um pouquinho do que o Vale dos Sinos precisa e faz com muita competência. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos já apresentar a casa, para quem não conhece. Eu vou começar aqui pedindo para o nosso presidente a Casa Aberta, né? Que está aqui o logotipo nos canais para você acompanhar aqui a trajetória. São 28 anos, isso? 28 anos. De trajetória. Completamos agora dia 13 de agosto. 13 de agosto, 28 anos de muito acolhimento com crianças, jovens, enfim. Vamos falar um pouquinho do que vocês fazem, como tudo começou? Perfeito. Então, eu sou o Dorval. Sou presidente atual da Casa Aberta pelo 4º mandato, então estou no meu 7º ano de presidente. Hoje a casa, ela acolhe crianças em vulnerabilidade social de 0 a 18 anos, certo? Nós trabalhamos com uma equipe que nos dá todo o suporte, onde nós temos a coordenadora, a Joísa, que será apresentada. Eu tenho meu vice-presidente, que é o Renato Nunes, que é o nosso eterno presidente, porque ele fundou a Casa Aberta. Então a gente aprende com ele, a gente se apoia bastante um no outro para conduzir esse trabalho, que nada mais é do que dar o melhor que a gente possa ter de amor, carinho, atenção para essas crianças, que é o que eles precisam, né? Muitos chegam na casa judiados, sofridos, né? Passaram por maus tratos, enfim, de todo tipo, né? Então a nossa obrigação é acolhê-los, né? Dar carinho, dar atenção, né? Acompanhamento psicológico, né? Enfim, alimentação, roupas, tudo. A casa cuida 24 horas, né? Nós somos os mantenedores deles, né? Fantástico. Aqui você é o presidente da casa, né? E o seu Renato é o fundador, na verdade, hoje vice, né? Embora tu estejas no comando aí, a gente tem sempre o apoio de quem começou toda a trajetória, então a gente pode ter um pouquinho desse sentimento de como é, quantas crianças são assistidas hoje, né? Crianças e adolescentes, 8 anos também são adolescentes. Sim. E tu mencionaste 24 horas, porque 24 horas eles ficam... Tempo integral, né? Integral mesmo. A partir do momento que eles são entregues para a Casa Aberta pelo juizado, a responsabilidade deles é nossa, né? Então, como tutelar mesmo. Tutelar mesmo, né? Então, cabe a nós, né, conduzi-los para a escola, buscá-los, né, levar a médico, levar para assistência social, enfim. Nossa, né? Que trabalho lindo. É 24 horas, né? Nós nos tornamos a família deles, né? O pai e a mãe deles. Fantástico. Eles criam um vínculo muito grande conosco, né? Imagino. Principalmente com a coordenadora, né? Que tá sempre presente com eles, né? São quantos? Antes de passar a palavra para o Renato, são quantos? Hoje o nosso convênio é em torno de 40, né? Então, oscila bastante, né? Já tivemos 56 quando eu entrei na casa, né?
Hoje temos 34, se eu não me engano, tá? Mas oscila, né? Por causa das adoções, né? A gente torce para que eles não fiquem, né? Que eles encontrem um lar, né? Definitivo, ou retornem para a família, se for adequado, né? Mas essa decisão não é nossa, né? Essa decisão é do juiz. O nosso trabalho é cuidar deles, zelar pelo bem-estar deles. É uma família grande. Uma grande família. Uma grande família, literalmente. Com certeza. Na verdade, a fundação iniciou-se no ano de 96, né? E eu sou um dos fundadores e fico muito feliz por isso, né? Porque quando eu comecei com a minha empresa em 84, eu sempre pensei assim para mim, eu não comentava, mas eu pensava assim que o dia que eu pudesse, eu queria ter uma creche para mim. Na minha cabeça, eu queria montar uma creche do lado da empresa. Até para os funcionários, né, principalmente mulheres, né, deixar as crianças na creche do lado da empresa para facilitar as coisas. Só que eu não imaginei o custo que seria isso. Então, eu vi que no momento que a minha empresa estava instalada, com algum tempo já de empresa, eu calculei mais ou menos que o custo era muito alto, que eu não conseguia fazer sozinho, né? Mas daí a gente tinha um grupo de amigos que todo dia de tarde a gente estava no bar do Colos ali, né? No restaurante do Colos. Depois do expediente, à tarde a gente ia tomar o seu aperitivo ali, né? Então várias pessoas, né, da cidade ali, os amigos, né? E a gente via aquela situação das crianças na sinaleira, né? Pedindo moedinha e tal. Então a gente se preocupou com isso, né? E entre nós ali a gente levantou a lebre de repente, fundar uma fundação, né? Criar uma fundação para assistir essas crianças, né? Daí nós tinha o Dr. Raul Suchevics, né? Que era do grupo ali das rodadas de final de tarde, né? Tinha o Dante Rostirola, né? O dono do Colos, que é o Fernando Tamurjo, né? E tinha mais algumas pessoas ali que agora não me recordo, mas um grupo ali de 8 ou 10 pessoas. A gente bolou assim e fazer essa fundação, criar essa fundação. E daí o doutor Raul, que era advogado, né? Hoje ele é falecido, né? Mas ele tinha conhecimento de criar essa entidade, né? Então ele que começou a trabalhar na documentação junto à prefeitura, né? Os órgãos que precisava consultar para criar, né? E eu lembro que o Fernando Tamur se empenhou muito também, né? Então daí conseguiram junto aos órgãos municipais, né? E a gente foi criada essa casa. No primeiro momento a gente precisava estabelecer uma casa para eles, né? E nós conseguimos uma casa que estava desocupada ali na BR-116, que era do Lar da Menina, né? Que agora o Fernando comentando ali, disse que era o Colégio Santa Terezinha, junto ao Lar da Menina. Tinha esse prédio lá que estava desocupado, então no primeiro momento a gente abrigou as crianças lá, né? Lembro até que primeiras louças, que a gente montou para as crianças, aí eu doei os pratos e as xícaras, né? Que até tinha a logomarca da empresa, na minha empresa, né? E eu lembro que a gente ficou um tempo ali, né? Daí depois a prefeitura conseguiu para nós, ali ficou pequena em função do número de crianças, e a prefeitura conseguiu para nós na feitoria, onde que era o centro social, né, urbano lá.
Então foi acomodado lá as crianças, que daí as pessoas do bairro lá utilizavam igual o espaço, eles faziam uma reunião 2 por mês, talvez, assim, ou nem tanto, continuaram usando o espaço junto, né? E a gente ficou um tempo lá. Em 2004, até então não participava da diretoria. Eu participava por fora, mas não estava na diretoria. Em 2004, fui convidado para ser vice-presidente da Ana Cristina. E daí eu levantei a lebre logo que eu entrei para a gente construir uma casa. Daí o pessoal no primeiro momento arrepiou, como é que nós vamos construir se a gente não tem dinheiro, né? Mas daí eu falei, não, mas a gente pede, porque para essa causa aí, tem quantas empresas tem em São Leopoldo, vão chegar de empresa em empresa, de amigo em amigo, cada um pega a sua turma, né? A sua lista de contatos lá e vão correr atrás. Aí teve gente que falou assim, tá, mas o tempo que a gente vai levar? Daí eu falava, não, mas se a gente não começar, a gente não termina, tem que começar. Aí a gente começamos em 2006 e inicialmente foi contratada uma empresa de construção para fazer o trabalho. Só que essa empresa ela tinha um custo de 50% do que a gente arrecadava ficava para a empresa. 25% para a administração do engenheiro, que era o dono da empresa, e 25% era para a margem de lucro da empresa. Então, tudo que a gente arrecadava ia só 50% que ia para o material, né? E a mão de obra dos pedreiros que estavam construindo. Daí ficamos um ano nessa modalidade, de essa empresa contratada, daí eu criei uma empresa. Eu montei uma empresa, Silva Nunes, né? Meu sobrenome e da minha mulher. E daí eu abracei essa construção, porque para quem faz peça, que é o meu ramo, né? Peças metálicas, fazer casa com tijolo não muda muito. E daí na verdade a gente ia contratar os profissionais, né? Então administrar é fácil. Então aí a gente conseguiu terminar em 7 anos. Quer dizer, foi 8 anos, mas um ano foi com essa empresa, né? Contratada, e 7 anos com a minha empresa. Então em 2014, no mandato do Rogério, a gente inaugurou a casa, em 2014, né? Sim. Então, esta é a história, assim, como que aconteceram as coisas. Como né? começou. E daí, desse tempo para cá, depois que eu entrei em 2004, na diretoria, eu não saí mais. Porque daí eu meio que me escalo, sabe? E o pessoal gosta, porque a gente, graças a Deus, a gente tem o dom, né? E a gente gosta disso aí. Eu me emociono, assim, quando eu falo na Casa Aberta, porque eu gosto muito, né? Na verdade, quando eu era criança, eu fui um guri pobre também, né? Então, meu pai ganhava o salário mínimo, teve 8 filhos, e a gente ajudou em casa porque a minha mãe fazia rapadura, né? Então, a gente teve a minha infância foi bem assim. A gente não passou fome, mas também não era assim, não tinha churrasco no fim de semana, não tinha presente no Natal, né? Não tinha bolo de aniversário, mas a gente não passava fome, né? Mas era uma vida bem, bem difícil, né? Então, como eu tive a minha vida dessa forma, bem difícil, aí a gente se comove com uma situação, né? Depois que a gente está numa condição de empresário, né? No meu caso, que daí, nessa época que a gente fundou a Casa Aberta, eu já estava com 10 anos praticamente a minha empresa, né? Então, assim uma coisa assim que eu sempre desejei, né? Então, eu tenho muito prazer em estar lá.
Por isso que eu me escalo E continua fazendo acontecer. Pelo menos vice-presidente a crescer, né? Do lado. Perfeito. Pelo menos nisso me deixa. Isso é muito bom, né? Muito bom, claro. Com certeza. Até porque já tem um vínculo, toda a paixão envolvida. Toda paixão, todo carinho, todo amor, né? E o diferencial de vocês, que é importante citar para quem está nos assistindo, porque a gente já recebeu aqui várias entidades, é que justamente vocês são a casa dessas crianças e adolescentes, diferente de um contraturno escolar, diferente de uma escola especial. Sim. Isso é muito sério, porque também envolve... Se a criança chegou lá, é porque ela já chegou... Não é assim, não é uma criança que precisa de amor, alimento, educação, é mais do que isso. É uma criança que foi... Um lar, né? Que precisa de um lar. Então, é Um o lar. básico dos básicos, dos mínimos dos básicos. Na minha olhar, depois agora a nossa coordenadora aqui me corrige, né? Mas, só para me entender, antes de passar a palavra para Joísa, né? Para Joísa comentar, todas as crianças que chegam, ou adolescentes, chegam através da prefeitura? Todas? É através do Conselho Tutelar. Através do Conselho Isso. Tutelar. A partir de uma Isso. aplicação de uma medida protetiva com o Poder Judiciário. Então, a gente está falando de crianças que provavelmente foram violentadas. Eu quero que vocês tragam bem a realidade mesmo, pessoal. É difícil falar sobre isso. Mas crianças violentadas, crianças de várias formas... Que passaram por abusos. E eu não posso deixar, a gente não pode depois, mais adiante, a gente tocar na questão, sim, da esperança de que a família se reerga e pegue a criança de volta, mas também no tempo que isso demora e às vezes o quanto que de fato isso é ou não saudável, enfim, tem todo esse... Como é que essa relação depois de apego com a criança e ver a criança indo para uma outra família ou voltando para uma... Eu já trabalhei com outras entidades dessa área, em outras cidades, e era muito triste quando a gente via uma criança ir para a própria família e depois ter que voltar de novo pelas mesmas situações. Sim. Então eu quero que tu comente um pouquinho como é que é a lida no dia a dia com a rotina dessas crianças que tem muita demanda emocional. Com certeza. Meu nome é Joísa, então, de formação sou assistente social, estou na coordenação da Casa Aberta, né? Há 10 anos à frente desse trabalho, nessa parceria, então, com o Dorval e o seu Renato Nunes, então, né? Que são os meus maiores mentores hoje, com certeza. Então, esse trabalho, ele se dá, assim, a partir de uma medida protetiva aplicada, né? O Conselho Tutelar é que é o agente, então, responsável por conduzir essa criança até o espaço do acolhimento institucional, e nós somos, então, quem recebemos, quem faz a primeira acolhida, né? Nessa primeira chegada. E antes de olhar para esse processo, né, de como ele se dá, de quais foram as rupturas que aconteceram para que aquela criança chegasse naquele espaço, primeiro se acolhe, né? Primeiro se recebe, né? Porque todos que chegam ali chegam assustados, né? Nós somos estranhos no primeiro momento. E o que a gente precisa fazer naquela ocasião é estabelecer vínculo que se dá no dia a dia, nessa relação de cuidado, né? Porque nós vamos ser a casa, né? Nós somos a casa, nós somos os responsáveis, os guardiões dessas crianças, né? Então, zelar pela saúde, pela educação, pelo retorno para essa família, né? E daí isso a gente não faz sozinhos, né? A gente tem aí em parceria com essa rede de proteção, que são todos esses serviços, né? Que hoje estão representados, né, nesse projeto, desde o serviço de convivência, a escola, né, essa aproximação com a família para entender e não criminalizar essa família, porque ela também pode estar sendo negligenciada pelo Estado, né, para dar esse suporte em parceria com essa rede e no primeiro momento olhar por uma possibilidade de retorno para a sua família de origem. Na impossibilidade disso, nós vamos garantir direito, que é o direito ao convívio familiar, né? Que daí se dá através do processo de adoção, de apadrinhamento afetivo, né? Porque é isso, assim, a gente viu muitos casos de sucesso e insucessos dessa caminhada. De quem saiu e precisou voltar, de quem saiu e foi novamente negligenciado, violentado, né? E precisou retornar para o acolhimento. E isso também é muito dolorido para nós que estamos lá, porque esse trabalho ele é feito por muitas mãos mesmo, né? Então é desde do cuidador, da equipe técnica, tem uma equipe, né, de profissionais aí que fazem todo o trabalho nessa relação aí, criança, adolescente e família, né? Mas muito minucioso, porque a chegada ela é muito difícil para todos. E a saída também, para nós.
também, assim como para eles, né? Porque são vínculos que vão se estabelecendo ao longo da caminhada. Eu digo, eu tenho uma filha biológica, Deus me concedeu uma filha biológica, né, que hoje tem 20 anos, mas eu tenho tantos filhos, tantas crianças que passaram por mim durante essa trajetória, que me revê em mim uma figura materna, né? Que é o instinto materno e paterno, né? Que é aflorado em todos nós diariamente, nessa relação de cuidado. Então, é nós quem acompanhamos o choro da chegada, né? Os processos de alegria, das pequenas conquistas dessas crianças e adolescentes, né? E poder reintegrar eles novamente na sua família de origem é o nosso maior sucesso. Fazer os processos de adoções para aquelas famílias que buscam, através desse processo, né, ter um filho, né, em busca de um filho, ou mais um filho, porque não necessariamente são famílias que não possam gerar, né, mas que elas buscam, dentro de um processo de adoção, ter mais uma criança para amar e proteger. Como é que vocês trabalham essa equipe multidisciplinar que tu está citando a várias mãos, no sentido de tentar solucionar ou minimizar, ou quem sabe curar os traumas dessas crianças? Porque essas crianças, imaginam que elas devem chegar com muitos traumas. Muitos. E a gente sabe que é na primeira infância que acontecem todas as formações psíquicas, enfim, que vai ter reflexo ali no futuro dessa... E você já tem essa experiência, 28 anos, de testemunhar a criança que passou e depois o pós, a vida, talvez até a vida adulta, né? Adulta, sim. Como é que vocês percebem, assim, esse trabalho? É possível minimizar a dor ao ponto de a criança crescer saudável? Sim, com certeza. Acho que a instituição, ela zela muito por um processo formativo, né? De formação para os seus trabalhadores, né? Porque nós precisamos identificar que muitas vezes aquela birra que se apresenta naquele primeiro momento, ela diz muito sobre o seu adoecimento psíquico, né? Que é de um trauma que é latente, porque o trauma, ele tem um tempo para ele precisa ser trabalhado, né? Então, assim, o trabalhador, o educador social ali, os próprios técnicos, né, dentre as suas formações, a gente precisa trabalhar esses profissionais para que eles consigam identificar todo o processo, né? Porque eu consegui identificar ao longo do meu tempo ali que tem um começo, meio e fim, né? O processo da chegada, para muitos, é de muita revolta, né? Nós somos estranhos, né? Sim. E, bom, quem deveria amar e proteger não conseguiu fazer isso na integralidade, ou como deveria, e muitas vezes essas famílias também não foram amadas. Como tu vai reproduzir o que tu não te foi ensinado, né? É um círculo que parece que Exato. alguém tem que quebrar. E quebrar essa maldição, porque eu acredito que é uma maldição hereditária, na verdade, né? Ela precisa daí, de fato, de muitos serviços que se somam, que daí são os CRAS, são os CAPs, né? O CRES, né? Para que a família consiga entender o que de fato aconteceu para que houvesse aquela ruptura. Porque o serviço de acolhimento institucional, ele nada mais é do que a alta complexidade, né? Nós somos... A falência da família ocorreu naquele momento e aí houve a necessidade de uma medida de proteção. Mas ela é para ser provisória, né? Ela é para ser por um curto período, né? Até para que aquela família reconheça, porque muitas vezes a família ela não tem o entendimento de que ela violou direito. Não, porque ela foi criada nesse contexto também. Exato, e violar direitos muitas vezes é não fazer com que esse filho frequente a escola, né? Trabalhar, estar num sistema familiar violento e reproduzir isso o tempo todo, né? Eu acompanho muitos casos e é isso que a gente vê, assim, né? A família, ela também precisa ser olhada, porque se nós também criminalizar essas famílias, nós vamos estar rompendo com muitos processos, né? E claro que, infelizmente, em alguns casos, há necessidade de encerrar, haver a destituição do poder familiar, iniciar um processo aí de inclusão em cadastro nacional para procura de uma família para aquela faixa etária, porque, de fato, não dá para investir mais tanto tempo, porque o tempo é muito precioso dentro do espaço do acolhimento, Sim. né?
Porque a desesperança, para quem não tem uma família, que eu sempre digo, né? Nós somos muitos lá dentro. Mas não substitui. Mas não substitui. Exato. Tu tá falando, é importante esse ponto da família, porque em primeira mão a gente pensa assim, a casa, ela acolhe as crianças e os adolescentes, mas o teu ponto traz uma necessidade de atender também a família. Com certeza. Então quer dizer não tem como desassociar. Não tem como, então não quer tem. dizer que a equipe, ela trabalha também, a equipe de vocês trabalha também a questão da família? Uhum, sim. Em conjunto com visitas, com serviços, isso, em visita domiciliar, o atendimento à família, né? Para conseguir fazer essa contextualização acerca do quais foram os motivos, porque muitas famílias se pegam pensando, tá, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Até porque eu fui criado assim também. Exatamente. E as crianças também, às vezes, não têm o entendimento de que algo foi violado. A medida protetiva, ela não pode ocorrer de forma assim, de qualquer jeito. Ela tem que ter uma fundamentação teórica para isso. Tem que ter fatos reais que justifique isso, né? Mas aí é de um trabalho todo que se torna, às vezes, invisível, não aparece, né? Não é um trabalho que ele é possível de aparecer assim de forma tão transparente, né? Mas que no todo se dá para a evolução desse acolher, todos os dias. Antes de eu passar a palavra para os guris, para os meninos, deixa eu fazer mais uma pergunta que é curioso. Quando chega lá via conselho tutelar, geralmente é por uma denúncia? Qual é o processo? Sim, também. A maioria são denúncias, né? Que antes de chegar, o conselho precisa averiguar os fatos, né? Todos que chegaram para, de fato, acontecer a medida de proteção, né? Sim. Então, nunca é assim, aconteceu uma denúncia hoje e o acolhimento vai acontecer amanhã. Não. O conselho já está acompanhando há mais tempo aquela família, tentando fazer os encaminhamentos para direcionar para outras proteções antes da aplicação da medida. Sim. Meninos, a gente sabe que o poder público está ajudando vocês no que pode, no sentido, né, como se fosse um convênio, um credenciamento, enfim, de tentar manter a instituição, a entidade, a casa. Mas é o suficiente, financeiramente falando? Não. Muitas vezes nos pegamos assim com saldo negativo, né? Então, essa era uma das minhas preocupações antes de assumir a presidência, porque as minhas condições na época não eram muito favoráveis, né? E então eu disse para o Renato mais de uma vez que eu não poderia aceitar ser presidente porque eu não tinha como oferecer recursos financeiros. Então ele disse, não, fica tranquilo, se precisar eu faço um aporte e ajudo. Então isso me deu um pouco de sossego, enfim, eu aceitei, né? Mas nesses 7 anos que eu estou na presidência, todo ano nós usamos fazer uma ação entre amigos, né? Então, a Metalúrgica Nunes, normalmente, quase sempre patrocina os prêmios, né? Então, geladeira, um fogão, um micro-ondas, enfim, uma moto. E a gente faz, então, uma ação entre amigos, né? Que é uma rifa? Seria a popular da rifa, né? E com isso a gente angariia fundos, né? E esses recursos são usados normalmente para, se houver a falta de recursos para cumprir nosso custo mensal, né? Que é folha, impostos, né? Enfim, comida, água, luz, comida, né? Remédios, né? Porque a nossa folha, ela é muito assim, tem muito excesso de hora extra. Aí a gente vai dizer, mas por quê? Porque eu tenho lá um quadro de funcionários, de psicóloga, cozinheira, enfermeira, secretária, financeiro, né? Coordenação. Então nós somos 24. Só que quando uma criança adoece, ela vai para um hospital. Muitas vezes é Porto Alegre. Como que eu cuido? E o papel do pai é estar junto. Se eu tenho que mandar um acompanhante junto, né? Então eu tenho que pegar um funcionário que esteja no contraturno e pagar a hora extra, né? Então acontece meses de 20 e poucos mil a 30 mil de excesso de horas, né? Mas eu não tenho como pegar uma pessoa que não tenha o contato com a criança, que não tenha a convivência, que não tenha o preparo que nós estamos dando para os nossos colaboradores, que eles estão sendo preparados para isso, né? E mandar lá para o hospital cuidar daquela criança. Né? Eu tenho que deixar que siga com um dos nossos cuidadores, com um dos nossos educadores, né? Então, esse recurso falta. Então, nós vamos aonde? Nós vamos ser socorridos por aquela conta que eu tenho no Sicredi, que é o nosso colaborador, que o Sicredi está sempre nos ajudando em todos os projetos,
eu tenho uma conta separada que é a conta de doações, que nós recebemos doações de algumas empresas, pessoas físicas, né? E é onde vai o recurso da ação entre amigos, né? Então esse valor ajuda-nos, né, a suprir essa falta, né? E fazer melhorias também, né? Nós fizemos o ano passado toda a pavimentação do pátio da Casa Aberta da frente, todo o recurso foi usado da ação entre amigos. A gente conseguiu fazer melhorias. Esse é o nosso objetivo. E um fato que eu gostaria de ressaltar, é que nós também nos preocupamos com a parte espiritual das crianças, né? Eu sou cristão, sou evangélico, o Renato também é. Então, o que nós fazemos? Nós levamos a palavra de Deus até eles. Muitas crianças nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar da Bíblia, né? Então, a nossa obrigação como cristão é levar a palavra de Deus a eles, né? Até para dar esperança. Convidá-los e eles aceitando, eles vão na igreja. Então, eles frequentam o culto de jovens, eles participam das escolas bíblicas, eles participam de aulas de música, né, com o professor da igreja. Ele vai até a Casa Aberta toda semana, né? Existe o aconselhamento pastoral, né? 2 vezes por semana, 2 tardes por semana, onde o nosso pastor presidente Juliano, ele vai até a Casa Aberta e ele chama aquele adolescente que está com alguma dificuldade, que está com alguma rebeldia, que está passando por um processo de uma luta, né? E conversa, aconselha, né? E isso tem trazido um efeito muito grande, muito satisfatório, né? Se nós formos ver o primeiro ano que eu assumi a casa, hoje que são 7 anos, eu vejo assim que nós tivemos um ganho muito grande nesse quesito espiritual, porque muitos se converteram, muitos foram batizados, né? No meu 2º ano de presidente, eu batizei 16. Isso para mim é muito bom, né? Para toda a sociedade, enfim, porque essas crianças começaram a ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, né? E até então eles não conheciam. E muitos conheceram e não largaram mais, continuam no caminho, né? Tem adolescentes que já saíram da casa que continuam no caminho da igreja, continuam, né, buscando a parte espiritual deles, né? Eu acho bastante importante esse trabalho, porque é realmente assim um complemento para essas crianças, né? Sim. Eu como pai, eu me preocupo com meus filhos, então eu como presidente me preocupo com as crianças que eu tenho sobre a nossa tutela hoje lá. Fica à vontade para complementar, tá, Renato? Senão eu vou uma pergunta atrás da outra. É extremamente importante o que o nosso presidente colocou, porque essas crianças que integram a Casa Aberta, que elas entram na Casa Aberta, a necessidade deles maior é justamente entender da palavra de Deus. Porque do ambiente que eles vieram lá, não falavam de Deus para eles, não falavam de Bíblia para eles, eles falavam outras coisas, né, que de repente não tem nada a ver, né? Então aí é onde que vem as maldades, né, as coisas erradas, sabe? Em função de que as pessoas não estão envolvidas com a palavra de Deus, então não estão na linha, né, correta das coisas da vida que Deus morreu na cruz para nos salvar. Eles não entendem isso aí, né? Então, não entende às vezes que eles têm uns pecados lá que eles acham até que nem tem salvação. Então, já estou ferrado, né? Agora eu só vou ferrar mais ainda, que tudo bem, não é assim. Então, não é assim, né? Então, a gente chega lá e a primeira coisa que a gente coloca é qualquer coisa que tenha feito errado, Deus perdoa, tu já está perdoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós... Por aquele que morreu na cruz por ti. Nós que somos, assim, religiosos, né? E acreditamos em Deus, a gente entende que se alguma pessoa faz o mal para a gente tem que desejar o bem para eles, né? Porque se a gente ficar magoado com alguma coisa que se fazem de mal para a gente, quem vai sofrer é a gente, né? Eles não estão nem aí. Então, para te ficar tranquilo, numa boa, Deus que perdoe ele, né? Com certeza, né? Amém. Isso aí. Como é que é a rotina da casa? É como uma casa normal, assim, eles acordam, tem que fazer as camas, toma café, aí se arruma, vai pro colégio. Como é que funciona a rotina, assim? Porque alguém que deve estar em casa deve estar se questionando, vem cá, mas eles estão falando que é família, eles estão falando que é a casa, mas será que tem a ver com o meu jeitinho aqui de família? Só para as pessoas entenderem um pouquinho. Sim, a rotina é uma grande família, né? Sim. Bom, deve ser aquela rotina, né? Literalmente, né? E aí, bom, assim,
Bom, a rotina Eles têm seus quartinhos, assim, como é que suas camas? Tem as suas camas, os seus pertences, né? Assim, e é isso, assim, ó, bom, como a dinâmica de uma família, de uma casa normal, né? Normal que eu digo assim, das nossas relações aí todas, né? Da dinâmica familiar. Bom, tem os seus compromissos, né? Tem os seus compromissos, tem os seus deveres, tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres nessa relação. Como toda a família é saudável em tese. Até porque a gente está preparando essas crianças para a vida, né? Então, assim, acho que... E para serem pais e mães depois. Exato. Então, assim, quando eu estava falando das 3 fases que eles passam, da revolta, da aceitação e de aproveitar tudo que essa instituição pode proporcionar, né? Eles chegam nesse estágio? Chegam. Uhum. Eu consegui, assim, ao longo fazer esse percurso, assim, ó. Porque a fase da revolta inicial é tipo... de não entender o que está fazendo ali. O que está acontecendo comigo neste momento? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não tenho uma família como todo mundo. Exato. A da aceitação realmente não deu certo. Eles tentaram também, né? Nós tentamos, mas a família também tem a sua contrapartida. Tem uma contrapartida da família que a gente não consegue fazer a parte deles, né? E, bom, vou aproveitar tudo que essa instituição pode me proporcionar, isso, né? É o encaminhamento para o trabalho, né? O estudo, né? Entender que vai ser a educação que vai ser o agente transformador na vida deles. Então, a gente tem desde ex-acolhidos que estão formados, que são empresários hoje, estão aí para contar a história de que eles e assumir o seu papel nessa história. Né? Porque é isso assim, ó, bom, eu posso ter tido uma história muito difícil no começo da minha vida, mas eu posso mudar com todas essas pessoas que estão comigo, né? Então, assim, ó, e é isso, né? E fé, acreditar que tem um Deus que é soberano, que está sobre a vida de todos nós, né? Até porque se o ambiente familiar é aquele que mais tem que amar e não me amou, tem que ter alguém que me ame. Cria uma revolta muito grande, tem né? Tem que ter, que só a cura de um grande amor para realmente acontecer. E justamente, né? Jesus trouxe o amor, né? Ele perdoou nossos pecados, ele foi como sacrifício na cruz para o perdão dos nossos pecados, né? Então é isso que a gente também tem que passar para eles, né? Que eles precisam perdoar quem machucou eles, precisam perdoar aquela família que criou tanta dor, né? Para que eles também ganhem essa libertação, para que eles também sejam libertos dessa mágoa, dessa culpa, né? E com isso eles vão ter uma vida melhor, né? E se sentir amados também nessa fé, por essa fé. Eu queria fazer um parêntese. Nós estamos lançando agora, no próximo ano, a 3ª fase da Casa Aberta. Sim. Comente sobre as 2 primeiras, por favor, também, né? Para o pessoal então, entender assim, um pouquinho. O que é, né? A primeira, então, nós começamos num prédio cedido, né? Depois trocamos para um prédio maior, mas também foi uma cedência, né? E depois nós conseguimos, com o trabalho do Renato e da equipe toda, né? Adquirirmos a nossa sede própria, né? Então... É uma sede administrativa ou lá estão as crianças também? Está junto, né? Só que nós não temos hoje a parte administrativa adequada, né? Entendi. O que foi feito foi a primeira fase, que seria um pavilhão. Depois nós construímos a segunda fase da Casa Aberta, que é o segundo pavilhão que está anexo, onde ficam os adolescentes de 12 a 18, e na primeira fase as crianças de 1 a 12, né? Só que nós precisamos de espaço para ter a administração, para ter sala de aula, para poder oferecer um curso técnico profissionalizante. Sim. Então é isso que eu estou buscando, né? Então eu estou buscando hoje, fizemos um projeto, né? Estamos buscando verba, né? De deputados, que seriam as emendas parlamentares, né? Perfeito. Junto às empresas também, doações que vai para o Condedica, que é o fundo Condedica, e para que nós tenhamos o valor suficiente para fazer a 3ª fase. Então, na 3ª fase, nós vamos ter uma secretaria para recebê-los. Hoje, nós só temos a secretaria, ao mesmo tempo é o RH, é o financeiro, tem que estar, muitas vezes, a enfermeira junto, né? E aí nós precisamos de espaço para que o pessoal, por exemplo, a psicóloga consiga atender e falar, né? Então, a gente fica muito, muito vulnerável sem ter esse espaço, né? Para dar o atendimento para eles, né? E o ideal seja que esse espaço administrativo seja dentro da casa ou fora? Sim, ele vai ser no mesmo pátio, né? Pátio. Mas vai ser na parte da frente. Entendi, até para preservar tem um as espaço crianças. bem grande, né?
porque nós temos um brechó solidário. Muitas das coisas que nós ganhamos, que nós não vamos usar para eles, então a gente coloca à venda para a comunidade. Claro. Né? Só que daí nós temos que abrir, dar o acesso às pessoas a entrarem, né? Uma tarde por semana e um sábado, se eu não me engano, é isso? Isso. Então, eu faria, nesse projeto, o brechó vai ser na frente, 2 salas comerciais na frente, né? Depois nós teríamos mais 4 salas comerciais grandes, 3 por 5, mais ou menos, que vai ser para cursos profissionalizantes. Né? Então, um vai ser o curso de informática, que nós já temos na casa hoje, mas também o nosso espaço é muito limitado, é junto com a brinquedoteca, então acaba que não surte 100% o efeito porque falta espaço. Né? Então, um deles vai ser o curso de informática, que nós vamos conseguir melhorar. Né? Nós vamos fazer cursos profissionalizantes, nós vamos buscar parcerias para que nessas outras salas, inclusive esses cursos profissionalizantes vão ser estendidos para a comunidade. Então tem adolescente da comunidade que quer fazer um curso profissionalizante, quer estudar um pouco no contraturno, a casa vai estar aberta para isso. Vai atender os nossos acolhidos, os adolescentes, e vai atender os da comunidade do entorno ali, da Zona Norte. Perfeito. Né? Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Então está lançada a ideia, nós já estamos buscando esses recursos, os projetos já estão prontos. Tá? Estamos aguardando agora, próximo ano, a partir de abril, os deputados começarem a mandar esses recursos, essas verbas para a Casa Aberta, para que a gente consiga desempenhar essa... Então, se a gente pudesse fazer um pedido, seria uma pressão dos deputados. A gente conversa, a gente busca, né? É o meu trabalho, inclusive. né? Buscar, meu e do Renato, buscar Sim. esse apoio. Já conversamos com o prefeito atual, ele se dispôs, né? Ele foi a Brasília, semana retrasada, se eu não me engano. Ele esteve em Brasília, levou nosso projeto com ele, falou com alguns deputados, se comprometeram, né? A gente está buscando, né? Nós não temos partido, né? Nosso partido é a Casa Aberta, nosso partido é cuidar das crianças, fazer nossa gestão. Então, assim, pode ser do partido A, B ou C. Vindo o recurso para nos ajudar, nós queremos o melhor para as crianças. Eu acredito que, nesse sentido, todos os deputados estão de acordo, entendeu? Então, a gente está aguardando esses recursos virem para darmos início à obra daí. Que outras formas a comunidade pode participar? A gente sabe que tem os empresários, né? Como nosso fundador, mas que de outras formas, assim, quem quiser participar. Vocês devem ter demandas estruturais, Busca uma série de através demandas. da nossa rede social, né? Busca o contato com a nossa secretária, com a nossa coordenadora. Vamos deixar os arroba já? Isso. Arroba casa, mas é bem complicado, é bem comprido, né? Arroba Fundação Casa Aberta. Fundação, né? Fundação. Mas tem uns hífens ali no meio, né? Tem, underline. Deixa eu... Tu sabe de cor ou eu vou procurar aqui? Enquanto o seu Renato fala, eu vou procurar aqui direitinho. Na verdade, nós já temos, assim, várias empresas que já contribuem, né, anualmente, né, com valores de projetos, né? E a gente fazia antes também um jantar-baile, né? Onde os valores, né, eram direcionados para casa para complementação, né, dos nossos custos, né? Então, mas hoje a gente tem várias empresas que até participam mensalmente, tem também profissionais liberais que participam também com parte do imposto de renda, né? Então, a princípio, as situações financeiras para nós, a gente sempre resolve com esse tipo de trabalho extra, né? Para estar buscando, assim como a gente buscou para construção da casa, né? Então, para manter, hoje a gente sempre consegue, né? Através da comunidade de São Leopoldo e região, né? Porque como a gente tem muitos parceiros fora da cidade também, eu tenho muito pessoal que é nossos parceiros lá de negócio, né? Então, sempre que a gente dá um toque para eles, eles também estão ajudando, né? Muito bom. Vou deixar o endereço, então. O endereço da casa? Isso, tá. Então, nós estamos na Avenida Henrique Bir, 4050, né? Nosso telefone fixo lá é 51 35 75 48 31. Perfeito. E no Instagram, quem quiser anotar aí, ó, a fundação, aí tem o underline casa.aberta.
Era isso que eu não tinha certeza. Ó, tem um ponto ali. Fundação_casa.aberta. Para quem quiser procurar nas redes sociais e fazer contato ali, seguir, enfim, né? Mas nós temos aí alguns eventos a acontecer, né? Para arrecadar esses recursos, tu já falaste da rifa. Tem data para a próxima rifa ou não? Não. Ainda não? Vamos lançar no início do ano, né? É sempre no início do ano. Sempre no início do ano. E no final do ano tem alguma atividade? No final do ano, normalmente no final de novembro, início de janeiro, nós fizemos sempre um coquetel ou um baile, um jantar de comemoração, né, de aniversário. Olha. Esse ano fomos um pouco prejudicados em função da enchente de São Leopoldo, ficamos vários meses com água, nós usamos a estrutura da Casa Aberta para abrigar as pessoas. Não, nós usamos a estrutura para acolher toda a comunidade do entorno da Zona Norte, né? Nós criamos uma conta a pedido do Ministério Público só para receber doações para ajudar a comunidade, né? E recebemos, assim, diversos caminhões, muitos, eu não contei, mas aproximadamente 50 caminhões, carreta, quase todos carreta, né? Com comida, remédio, roupa, colchão, de todos os lugares do Brasil, né? Fantástico. Graças a Deus a Casa Aberta ela é muito bem conceituada, né? Então, os empresários, os amigos, as pessoas da comunidade pediam para os parentes do Paraná, do Mato Grosso, de Ceará, e os parentes se reuniam lá e através dos corpos de bombeiro mandavam as doações para cá, para eles mesmos. E nós usamos a estrutura da Casa Aberta, então, para receber e atendemos lá durante um mês, né? Um mês nós atendemos em torno assim, de 400 a 500 cesta básica por dia, nós entregávamos, né? Diversos colchões. Os colchões foi uma bandeira que eu levantei porque era mais caro e ninguém tinha, né? Então nós conseguimos recursos com empresas, né? Amigos, parceiros, para comprar os colchões, e praticamente todos os valores que entrou via Ministério Público, que os empresários faziam contato para ajudar, que veio para a conta da Casa Aberta, foram comprados colchões. Depois a gente pegou a nota fiscal, tudo certinho, e prestou conta de tudo. Mas o importante é que nós estávamos aqui junto, vendo o que eles precisavam mais. Então, a comida estava chegando, o remédio, a roupa, muitas vezes... Só que o colchão era mais caro, né? E na época não tinha onde comprar, né? Então, eu consegui, depois de muito custo, uma fábrica de Gravataí, que começou a produzir para nós. Então, assim, era muitos, era 100, 200 colchões, que chegava toda semana. Porque a necessidade era enorme, né? Chegava nas igrejas, não importa a denominação, podia ser católica, evangélica, chegava nas igrejas, eu fui ver, e tu saía dali chorando. Sim. De ver as crianças, as pessoas deitadas no chão, não tinham onde ficar. Porque as igrejas foram acolhendo as pessoas, né? Então, a partir dali, então, eu levantei a bandeira de, não, eu vou usar o que eu tiver de disponível, né? Então, eu abri um pavilhão da empresa, tirei as máquinas, tirei tudo que eu tenho, fabrico lona plástica, tirei tudo daquele pavilhão para poder receber os caminhões, né? Então, nós ficávamos muitas vezes das 5 da manhã até as 9, 10 horas da noite, carregando e descarregando. E suprindo a Casa Aberta, porque o espaço também não é tão grande, né? E suprindo diariamente a Casa Aberta com o que ela precisava para ajudar a comunidade. E como é que as crianças que residem na Casa Aberta se sensibilizaram com essa questão da ajuda de você? Daqui a pouco vendo os pais, né, que são vocês aí, ajudando outras pessoas, não eles já têm suas necessidades. Alguns adolescentes ajudaram, né? Quem podia ajudou, né? Os pequenininhos não tem muito o que fazer, né? Ficavam mais fechadinhos, mais para a parte reservada, né? Mas os adolescentes ajudaram muito, né? Porque tu tem que receber, tu tem muitas vezes que fazer a cesta básica, tu tem que sacar, né? A nossa cesta básica era uma super cesta básica, né? Então, se colocávamos 3 leite, colocávamos vários sacos de massa, arroz, feijão, o que tinha, né? E muitas vezes, então, nós tínhamos excesso de algumas coisas e falta de outras, né? Sim. Então, faltava um azeite. O que eu faço? Eu ligava para um amigo, para um empresário, para alguém pedir uma ajuda, eu ajudava, ia lá, comprava o que faltava e continuava fazendo cesta básica. Que coisa linda. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tinha no começo, quando nessa pauta, e talvez alguém esteja de casa tenha também. Existe um período médio que as crianças ou os adolescentes ficam na casa, o tempo que leva para adoção, ou de trabalho com a família, porque o coraçãozinho deles deve ficar assim... Como é que fica o coraçãozinho deles? É na torcida, quero ir embora, ou não quero ir embora, quero ficar aqui porque tá bom? Como é que funciona esse trabalho, assim, de... Eu acho que é um misto de sentimentos mesmo, assim, né? Tanto de querer ir embora, de muitas vezes quero ficar porque aqui tá muito bom, né? Assim, não vou me arriscar fora. Sim, né? Mas, infelizmente, sim, é um processo, às vezes, que é um pouco moroso, né? Porque
vários serviços conectados para que isso de fato evolua, né? Não depende só de nós, né? Nós não estamos sozinhos atendendo essas crianças, né? Então, assim, ó, o ideal seria menos de 2 anos, como está previsto no ECA, né? Mas na prática nem tanto, até porque hoje o público que predomina dentro do espaço de acolhimento são adolescentes. Adoções tardias são muito raras, né? Porque assim, o bebê, quando ele é destituído, é quase que instantâneo. Em 1 semana já tem um casal, o próximo casal da fila, já começa uma aproximação, e é muito rápido, porque é bebê, né? Tu vincular um bebê com uma família não precisa 1 mês de aproximação, porque a aproximação depois toda vai se dar no dia a dia, né? Sim. Adolescentes hoje é a nossa maior dificuldade de que ele retorne para sua família, né? Daí a gente tem tido aí um público com um agravamento de saúde mental, está dentro dos espaços de acolhimento também. As famílias com muita dificuldade de lidar com essa demanda que se apresenta, e essa não é uma demanda do acolhimento, é uma demanda mundial, sim, né? E aí é isso, assim, acho que até tenho um relato bem bacana para compartilhar assim com vocês, né? Recentemente, 4 dos nossos adolescentes participaram do Encontrão. O Encontrão é um encontro organizado pelo Poder Judiciário de crianças e adolescentes com idades tardias para esse processo de adoção, com casais habilitados para adoções tardias também. De fazer, em forma de encontro, uma aproximação que possa evoluir ou não para uma futura adoção. E a gente teve, então, um grupo de 3 irmãos, 3 adolescentes, né? Que participaram no dia 19 de setembro. Isso vai ficar muito marcado para mim, assim, né? Na minha trajetória da Casa Aberta, porque eu acho que eu nunca vivenciei nada parecido. E aí é o que eu dizia para eles, né? Vocês não têm nada a perder. Vão com o coração aberto, né? Porque eles são, né? Adolescente por si só já é muito difícil. Eles optaram por ir juntos. Mais São difícil 3 irmãos. ainda. 3 irmãos. Eles queriam serem adotados juntos. Juntos. E eles vão pro processo. Claro que tem todo um passo a passo, porque demandaram um pouquinho, assim, né? Porque o medo de mais uma rejeição tomou conta, transbordou naquele coração. Naqueles corações, né? Mas como eu orientava, assim, né? Esse Jesus era um improvável. Vocês são improváveis hoje. Mas se for da vontade de Deus, Deus só vai colocar na vida de vocês uma família que venha honrar, proteger e amar. Porque é isso que uma família precisa fazer. Quando ela exerce a função de cuidar. E hoje, eles estão em aproximação com uma família. Os 3? Os 3 juntos. E eles vão sair em processo de adoção. E nós vamos contar essa história. E aí, seu Renato, sabe que o senhor é alguém que me inspira muito, mesmo. Eu tenho despertado o desejo de escrever um livro para contar essas histórias. Tá todo mundo emocionado Porque aqui eu na mesa. passei por... Eu tenho tanta história para contar. Claro que nem só de coisas boas serão, né? Mas essa é uma história. E olha, esse menino, ele frequenta a igreja. Eu de alguma forma, do meu jeito, né? Eu ensinei ele como ele tinha que conversar com Deus. Pede para Deus exatamente isso. Que Deus coloque na vida de vocês alguém que vai amar, honrar e proteger. E o dia que eu vi esse menino fazendo essa oração ao meu lado... Foi forte. A profissional durona, que às vezes parece, né? Que tem que ser, porque são 40 crianças, 40 exato, filhos. Sim, né? 40, né? Ela tem transbordado em mim, porque eu tenho vivido a história todos esses adolescentes, todas essas crianças que passaram pela minha vida, né? Por todos esses anos. E hoje ver se a coisa acontecer. E aí, olha o mais interessante. Ele tá esperando o dia da saída dele para dar o testemunho dele na igreja.
E nós vamos ouvir esse testemunho. Amém. Amém? Eles vão ouvir isso. Eles vão ouvir. Eles, que eu disse pra você, 19 horas é todo mundo ligado no YouTube. Dentro da casa. Vamos lá. Pra ouvir isso, assim, ó. E, gente, é muito extraordinário que a gente vive todos os dias lá dentro. Todos Interessante, porque trouxe uma visão de irmãos e aí já começa a aparecer, não tem como aprofundar muito, mas já começa a aparecer o tanto de desafios que há no trabalho de vocês. Porque pode ser que talvez, não sei se é o caso, mas vem uma criança que ficou na família, outro acabou no conselho, não sei. Mas essa relação familiar, quando é de irmãos, deve ser bem mais complexo de gerenciar. Na questão da adoção, né? Então, é o tempo, é a ansiedade, é a situação das etapas dos processos de fase que tu falou, de rejeição, de aceitação. Tudo isso junto e misturado na cabecinha de crianças que tá em formação, né? Então, e assim, é legítimo também, porque eu já vi irmãos optarem por irem separados, né? Não tem tanto vínculo quanto, né, a gente imagina às vezes que seria, e optam por ir separado em processos de adoções. E que deu certo. E que hoje convivem, porque as famílias entenderam que eles têm uma relação. até porque né? aí o processo Sim. vai mais E rápido. mantém uma aproximação de festas de aniversário, de passeios em conjunto com as famílias. Que eu acho que é isso, assim, não dá para romper, não dá para apagar uma história. A história, ela vai ser contada, e é como eu trabalho com muitos não adianta lutar adolescentes, contra né? ela. Eu sempre digo, essa é uma parte da tua história. E eu digo para os nossos trabalhadores, e é assim que eu me vejo, né? Eu faço parte da história neste momento. Como eles vão contar? Não sei. Mas a gente vai ser lembrado, né? Com Então, assim, certeza. ó, Com certeza. vamos dar o nosso melhor nesses dia a dia. Claro, vamos dizer não, vamos muitas vezes. É o papel né? atual. Né? A gente diz mais não do que sim, com certeza, né? Mas é um não, o não também é um ato de amor. É quando tu dá limite. Tu diz até onde vai, né? Não, tu não é passível de tu fazer tudo. Não, tu não vai fazer tudo. O que é certo e o que tá errado, ele tem que estar muito claro, tem que estar muito bem estabelecido nessas relações para não se perder, né? Porque é um coletivo muito grande, né? Dentro desse coletivo, eles se dão como irmãos, ou não? É um pouco mais cada um na sua, assim, eles brigam, porque eu tenho 2 filhos, né, gente? Uma briga assada dentro de casa, que, meu Deus, Sim, né? Toda hora. mesma coisa. E são É mesma adolescentes. Só que lá numa Só que lá são proporção bem 40. maior. Oh, Jesus! Lá a proporção é bem maior. A briga acontece, né? Imagina, porque em casa foram criados tudo por um pai e por uma mãe. E lá, Sim. cada um foi criado de um jeito, né? Tudo fica mais imagina. difícil, Sim. né? Cada dia é um educador diferente, né? Sim. Troca o educador. Mas a Joísa falou muito bem, com muita propriedade, e eu percebo lá no dia a dia, porque eu não estou todos os dias lá, mas sempre que eu posso eu estou lá, né? Eu percebo quando eu estou lá que eles têm um amor muito grande por ela, eles têm um carinho muito grande por ela, Sim. entendeu? Eu já vi, já pude presenciar, né? Eles pedindo um colo para ela, né? Eles agarrando ela, acariciando ela, e eu fico observando, né? Ela está no lugar da mãe ali, Sim. né? Porque ela vive isso, né? E é gostoso de ver isso, né? Não, porque ultrapassa o trabalho, ultrapassa a obrigação, né? Ela cria esse vínculo, não tem como não. Né? Assim como ela, outras, mas eu cito ela porque ela está mais perto de mim, no nosso trabalho do dia a dia, a gente é parceiro, então Sim. a gente está conversando mais seguido, mas com certeza com as outras também eles têm, não tanto talvez que nem ela, mas ela é a mãezona. Eles saem da casa e ela continua visitando. Eles vão embora e ela Sim. continua visitando. Minhas festas de aniversário são muito cheias. A tua família é grande. Sim. E a filha... Mas assim, é como eu vejo, né? Casa Aberta, para mim, é missão. Né? É um trabalho, sim, eu sou uma profissional também, né? Mas é uma missão de vida. Eu não consigo me desassociar, não consigo estar no final de semana sem saber o que eu ainda tenho por fazer. Então, eu sempre tenho muito tema de casa, né? Porque eu tenho que pensar em toda a demanda, o que a gente ainda pode fazer, porque a gente não quer perder ninguém na caminhada, né? A gente quer ver, assim, mesmo eles passando por todas as fases. E a gente vivendo elas e chorando muitas vezes, porque a gente também sofre muito nessa caminhada também. Assim quanto eles, né? Porque assim, a gente receber uma criança que sofreu todas as violências, a gente não imagina que ser humano é esse, né? Que conseguiu cometer
tanta dor, né? Causar tanto sofrimento em uma pessoa tão pequena, né? Mas é isso. É um trabalho que exige um diferencial, assim, não é um trabalho comum, assim, não é que nem, bom, trabalho, vou lá e acabou minha carga horária e vou embora. Não tem como. Ou tu não vive aquilo, não vive esse espaço, né? Porque é o tempo todo e muitas vezes intercedendo por eles, né? Pedindo para que Deus possa cuidar do coração, cuidar da mente, porque a gente, enquanto ser humano, às vezes a gente tenta usar fazer as coisas pelas nossas forças, né? Pelas nossas forças, geralmente não dá muito certo. É muito árduo, muito pesado. Né? Então, a força em si muito. Ela exige uma busca de sabedoria constante, né? Sim. Constantemente. Gente, 1 hora de programa. Olha só como vai, né? E poderia ir muito mais. Sim. Eu vou precisar que vocês, cada um, dê uma palavra final para a audiência, seja no sentido de mensagem, seja no sentido de pedido, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. 1 minutinho para cada um, para a gente poder encerrar com chave de ouro, um papo que é tão gostoso e que demanda tanto. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, né, ao Sicredi, a vocês, né, e dizer que a Casa Aberta está de portas abertas para recebê-los quando quiserem nos visitar, serão sempre bem-vindos, né? O Sicredi já está sempre lá conosco, nos apoiando, nos ajudando. Coisa linda. E dizer para a sociedade toda, né, como um todo, que é muito importante tudo que ela tem feito por nós, porque nós não conseguiríamos fazer esse trabalho hoje sem a ajuda da sociedade, sem a ajuda do poder público, né, sem a ajuda que vem do município, os recursos, né, mas principalmente assim a sociedade e os empresários que nos ajudam, né? Que quando nós precisamos a gente vai lá e passa o chapéuzinho e vem aquela ajuda financeira, porque a gente dá conta do nosso trabalho, a gente está fazendo o nosso melhor lá, a gente está dando bastante amor, está dando o máximo, né? E com essa ajuda aí não tem como dar errado, dá certo sempre. Muito obrigado. Isso mesmo. Então, quero agradecer também a oportunidade que tivemos aqui hoje de falar um pouquinho desse projeto tão interessante que a gente é apaixonado, né? Então, eu penso e sei que se a gente faz uma coisa com carinho, com amor, que a gente gosta, isso torna-se uma brincadeira para a gente, né? Então, foi colocado aqui que a gente está partindo para o 3º bloco, né? A 3ª etapa da construção da parte da administração da casa, que na verdade no início a gente fez em 3 partes, 3 blocos, né? E, então 2 foram construídos e até então estamos usando a parte para a administração nos 2 blocos que existem. Então, como o nosso presidente colocou, que vamos ter aporte financeiro aí dos deputados, né? Mas eu quero deixar aqui um apelo para o nosso pessoal de São Leopoldo, que sempre nos ajudou, que daqui a pouco, então, de novo, nós vamos passar o chapéu aí principalmente nas empresas, né? Que hoje nós temos em torno de 750 empresas em São Leopoldo. Eu tenho certeza que vai ser bem fácil a gente construir essa 3ª parte, assim como foi fácil a gente construir as 2 partes que a gente já construiu, né? Então daqui a pouco mais a gente vai lá, chegar lá e com o chapéu pedindo cimento, pedindo tijolo, né? Pedindo telha, né? Pedindo janela, né? Que se precisar a gente certamente vai precisar, então a gente vai passar de novo e já fica aqui de antemão, né, o agradecimento dos nossos parceiros, né, os colaboradores da casa e os patrocinadores e toda a comunidade em geral de São Leopoldo que participa conosco aí desse projeto tão lindo que a gente ama muito. Muito obrigado. Amém. Joísa. Quero agradecer o convite, primeiramente. Nós né? agradecemos. Acho que nós poderíamos ficar por horas falando sobre esse trabalho que nós amamos tanto realizar aí no dia a dia. Quero mandar um abraço para todos os acolhidos, os trabalhadores, que eles vão nos assistir logo mais aí, né? Com certeza.
Eu acho que a gente acabou não falando, mas assim, bom, fazendo aí um adendo, né? E também um pedido, né? Acho que é o nosso próximo projeto que vai mais tardar até o primeiro semestre de 2025 é a quadra de esportes, né? A gente vem com um projeto aí para atender, então, a comunidade com atividades voltadas ao esporte, né? A gente já está com um projeto, inclusive, patrocinado pelo Sicredi, né? Onde os nossos adolescentes, as nossas crianças e adolescentes, então, fazem futsal e judô. E a intenção é essa, assim, é a instituição olhar para o seu entorno. Bom, nós atendemos crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade e agora é olhar para dentro do bairro onde nós estamos também, né? É poder olhar para essa juventude e atender ela antes que a gente tenha que acolher, né? É sanar um pouquinho dessa demanda e fomentar, então, através do esporte, uma busca de uma mudança transformadora de vida, né? Porque o bairro onde a gente está localizado é um bairro extremamente vulnerável, né? Com poucos serviços que atuam na área da prevenção, que é a atenção básica, né? Então, a gente está se somando a esses serviços daqui para frente. E como essa comunidade pode nos ajudar, né? Através da dedução do imposto de renda, tanto pessoas físicas quanto jurídicas aí, né? Que é um valor captado via fundo municipal, que atende a todas as instituições, não só a nós, mas a todas ao mesmo tempo. Mas quando é direcionada para nós, nos possibilita avançar nos projetos que nós temos aí já na bandeja, né? Prontos para sair aí no próximo ano. Muito obrigada. Eu agradeço aqui em nome da SMK, Estúdio Digital, da Agile, Soluções e Comunicações, da Penso Mais. Especialmente agradeço em nome do Sicredi, da Sicredi Pioneira, também da Garbo Decor e dos móveis Heinheimer. Todo esse apoio aí, porque se não fosse essas empresas, como a gente vem dizendo, o apoio das empresas é muito importante, a gente não conseguiria dar voz a essas entidades maravilhosas dos quais vocês fazem parte. Muito obrigada por a participação nessa edição. Agora a gente vai chamar a comunidade junto, os empresários juntos, meter a mão na massa e fazer acontecer. Obrigada pela força de vocês. Até a próxima edição.